adolescente e também teremos representante da Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigada. Carla Pimentel. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a boa disposição daqueles que aqui estão, entendendo que nós temos um bom trabalho ainda a desempenhar, não só no Estado, mas especialmente na nossa capital. E quando ouvimos tantas preleções tão brilhantes, nós poderíamos já nos dar por satisfeitos em uma construção de direitos humanos. Mas vale a pena agradecer a disposição do tempo. Quero agradecer especialmente a Marilza, que fez um trabalho espetacular procurando organizar os oradores. E quando fui convidada, tive a grata satisfação de entender que Curitiba está sendo inserido neste contexto de direitos humanos. Quando nós estamos falando dessa inserção municipal, eu consigo me lembrar do que Mandela falou, que tudo é considerado impossível até acontecer. Se olharmos hoje, direitos humanos no município parece um caminho muito longo ainda a construir e a trabalhar, já que existe uma marginalização de alguns temas por puro preconceito. E, lamentavelmente, quando nós ouvimos trabalhos tão importantes nessa segunda fase do Programa Mundial, nós entendemos que poderíamos ter alguns outros segmentos ainda fazendo essa adesão, e especialmente a força política, como bem foi falado pela oradora que me antecede. Nós precisamos da força e da boa vontade política. E justamente quando fui convidada para tratar do eixo família, me alegrei, mas me senti ao mesmo tempo limitada, sabendo que hoje, aqui nesses minutos que temos, nós simplesmente colocaremos o primeiro momento dessa discussão. Lembrando que é uma jornada que nós precisamos percorrer, e o município começou a percorrer essa jornada no começo do ano passado, a construir um mecanismo executivo junto ao município e construir, então, um mecanismo que pudesse trabalhar, especialmente à frente de direitos humanos. Quando nós estamos falando desse trabalho, eu gostaria rapidamente de falar um pouco desse desenho no município. Nós estamos falando de um município que tem a sua população orgulhando-se por pensar diferente, por gerar opinião, mas que não dispunha até então de um mecanismo de direitos humanos. A comissão na Câmara Municipal de Curitiba, vale salientar, que ela se coloca hoje em um paradoxo. Por ser uma audiência pública, eu acredito que nós podemos até ter algumas participações dos presentes, que são também especialistas na área, mas, senhores, acreditem que nós temos uma comissão que se desdobra entre Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública e Cidadania. Pergunta feita pelo Ministério de Direitos Humanos em Brasília foi: vereadora, como a mão que reprime é a mão que cuida? E comecei a entender na prática, o ano que passou, meu primeiro ano da legislatura, que na prática, infelizmente, nós ainda temos muita repressão e pouca compreensão. Lamentavelmente, em uma comissão de 5 parlamentares no município, nós víamos a maioria direcionada à repressão e não ao trabalho de construção. E a pergunta que faço, especialmente, é por que o município de tal maneira se alienava ou até se distanciava, como foi muito bem falado hoje aqui, que é um distanciamento do discurso para a prática. E preciso então lembrar
que o primeiro município que trabalhou direitos humanos no mundo foi Nova York. E estando com a frente de direitos humanos da cidade de Nova York, entendi justamente que esse processo jamais seria estanque. Logo, nós não estamos desmerecendo e nem tratando do demérito daqueles que trabalharam, mas estamos entendendo a fragilidade dessa construção. Hoje, precisamos construir algo novo. E quando nós falamos de construir algo novo, nós precisamos lembrar o que queremos construir e para quem queremos construir. Precisamos lembrar que nós construímos uma política pública para pessoas. E precisamos então humanizar essa construção. Nós tivemos vários representantes aqui. Alguns trabalhando a técnica da construção de ensino, outros trabalhando a própria versão da OAB com a Frente de Direitos Humanos, mas chegou o momento de questionarmos como a população, como o nosso ser humano, o nosso indivíduo, está querendo trabalhar estas causas. E me animei quando, ainda durante esta manhã, recebemos várias interações de pessoas online que estão conectadas, trazendo mais do que sugestões, trazendo a participação popular, trazendo o olho daquele que está no dia a dia, enxergando que o direito humano muitas vezes não é praticado. Tivemos algumas dessas participações e eu gostaria de ler uma delas especialmente, que diz: a necessidade de abordar direitos humanos e educação é necessária como um todo e não somente em um tema. Senhores, senhoras, parece que alguém conseguiu expressar a necessidade de conversarmos entre temas, de conversarmos entre eixos de uma maneira muito mais simples. Precisamos olhar para o todo. E quando falamos de todo, então, necessariamente nós entramos no eixo família. Quando nós estamos falando do eixo família, alguém também gentilmente escreveu no chat online que família vem do latim famulus, que quer dizer serviço e escravidão. E então entendi mais uma preciosa verdade que aqui foi dito: estamos a serviço do outro. E não posso desconsiderar nessa fala que parece que esse ensinamento já vinha sendo dito. A nossa sociedade brasileira, ainda com uma base cristã, faz com que eu me lembre dos evangelhos e parece que Jesus falou justamente isso, para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós entendemos que a discriminação, o preconceito, a mazela, a violência acontece com o outro e podia acontecer com a gente, então as coisas mudam. E me permitam aqui, os presentes, abrir aspas no tema, não posso fugir disso. Nessa semana na Câmara nós tivemos um episódio ligado a direitos humanos que preciso trazer até aqui. Nós recebemos uma tribuna livre, aonde um grupo de minoria estava se expressando, e tivemos então um grupo de representação política se ausentando da plenária para não ouvi-los. E quando no final da plenária um parlamentar me pergunta: vereadora, por que você não saiu? E eu respondi para ele por respeito e por tentar entender o que acontece. Choquem-se quando ele disse: mas o que estava acontecendo? E a minha pergunta foi: como você saiu se não sabia? Tamanho preconceito que era nem se inteirar do que acontecia. E a pergunta então que fiz: se fosse um parente seu, se fosse alguém da sua família, você ia gostar? E a resposta dele,
como você sabe que eu tenho parentes na mesma situação? E precisamos começar a entender que nossos vínculos vão além da política, mas passam as portas da sociedade e adentram nos nossos lares. E quando estamos falando nessa configuração de família, a proposta aqui é simplesmente fomentar o eixo e lembrar que é na família que a gente tem a primeira educação. É lembrar que na família nós temos a primeira direção de respeito do outro. E a nossa sociedade tem produzido por muitas vezes cidadãos perversos. A psicologia pode configurar isso de uma maneira muito simples, dizendo que se nós não mostramos às crianças o limite, por certo os adultos não saberão. E preciso ainda lembrar que nós estamos, desde 2013, tendo a proposta da PL 6583 em Brasília, que fala da regulamentação da família. E necessariamente essa discussão vem: qual é o papel da família em direitos humanos? Alguém pode falar da família do apenado, alguém pode falar da família que vem representando uma militância de cor, alguém pode falar até mesmo da família que traz a bandeira livre de um preconceito religioso. Alguém pode falar da família que fala o eco daquela mãe que vê o seu filho sendo vítima de violência por opção sexual e ela não tem voz para responder. E nesse momento, quando nós estamos falando de família, nós estamos desafiando estes líderes e formadores de opinião que aqui estão a trabalhar necessariamente com a função de o que nós temos por conceito e por contexto familiar na nossa sociedade. Lembrando que Rui Barbosa disse que a família é a célula máter da sociedade. Que célula é essa? Que organismo é esse? Que esquece que é humano. E alguém vai dizer: vereadora, como esquece? Se nem em uma casa de legislação pública, que é a Câmara, nós não conseguimos até hoje estabelecer uma comissão própria, autônoma, independente de direitos humanos, mas nos tornamos sempre subtema, nos tornamos sempre subdivisão. Já chegou a hora de entendermos que se os nossos representantes, e me incluo nisso, ainda não têm educação de direitos humanos, e sem demérito ao sistema, mas entendendo que nós temos urgência de construção, nós precisamos parar de fazer uma política inativa. E critico o que vivo. Infelizmente, se hoje os senhores perguntarem aos parlamentares que detêm mandato popular o que quer dizer direitos humanos, a grande maioria jamais parou para se inteirar das práticas. Infelizmente, nós precisamos confrontar essa realidade, que segundo a informação que tivemos hoje aqui, 200 pessoas em 8 regionais sugeriram o eixo família em direitos humanos. E a pergunta que eu gostaria de deixar para cada pessoa que aqui está construindo esse momento histórico desta audiência pública: que movimento nós queremos consolidar? Que movimento familiar é esse e que família é essa que nós queremos propor nessa regulamentação? Será que queremos a família meramente fundamentalista? Precisamos questionar. Será que queremos o enfrentamento de vários tipos de família?
Ou será que temos maturidade o suficiente para entender que o direito humano passa de qualquer preconcepção de religião, de segmento? E me permitam fazer uma crítica. Me parece que direitos humanos têm vivido uma guerra interna, aonde alguém puxa para um lado, outro puxa para outro, onde alguém procura o foco de um jeito, outro de outro. E estando no fórum, lá em Brasília, de direitos humanos, no Fórum Internacional, eu pude perceber que a boa vontade ainda é ponto efetivo na construção de direitos humanos. O apelo que faço, que possamos entender que estamos militando do mesmo lado e possamos então construir uma política prática e, por certo, uma política séria. E mais do que isso, por certo, lembraremos que somos humanos e somos vistos no próximo, muito além de questões partidárias ou segmentadas. Já chegou a hora do Paraná mostrar que somos diferentes. Vamos combater a violência e vamos promover a cultura da paz. Eu espero grandes contribuições desse momento, com sugestões, com indicações e, sobretudo, com uma construção sólida para a nossa cidade, mostrando que Curitiba tem uma maneira diferente de encarar a temática, de pensar diferente e de construir diferente. Muito obrigada, que Deus abençoe.